Então tem que ser assim. Liderança espiritual é algo muito importante. Nós vamos caminhar hoje sobre isso aí. Eu estava no quarto estudando alguma coisa, estava lá me alegrando, tem muita coisa boa para a gente ver. Vamos ler Lucas, o capítulo 1, meus amados. Capítulo 1 de Lucas. Eu queria ler do verso 5 em diante. Verso 5 em diante. O Espírito Santo inaugura a era neotestamentária com a sua presença nessa questão de liderança. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, verso 5 em diante. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos juntos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos, preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Onde está o povo bem disposto? Amém. Amém. Está aqui nessa noite. Você vai entender que nós estamos falando hoje aqui sobre liderança espiritual. A liderança espiritual produz resultado espiritual. Eu fui cantar numa cidade que era um baile evangélico, eu não sabia. Entrei com a minha esposa, já desconfiei do lugar, meio esquisito, meio escuro, e uma bola no meio no teto, uma bola de espelho girando. Eu achei aquilo estranho, e uma fumacinha que saía assim. Meu coração já foi na Bíblia, porque a fumaça Shekinah que a Bíblia menciona, ela vinha de cima. Então, o que vem de baixo é do capeta. Estava aquela fumaça vindo de baixo. E quando pegamos o microfone, começaram a dançar de parzinho. Eu falei: parou, acende luz aí todo mundo, vamos orar. Começamos a orar e mudamos de um culto. O final foi bater com o Espírito Santo e nunca mais me convidaram. Liderança espiritual é algo muito interessante, porque o que estava se fazendo naquele dia não era uma liderança espiritual, era uma liderança carnal. Nós confundimos as coisas. Tem a liderança da alma, é aquela ênfase triunfalista, aquela ênfase que se dá nos púlpitos de automotivação. Eu nada tenho contra a pessoa ser motivada, mas entre automotivação, prefiro motivação do alto. Então, muita centralidade na antropologia humana, muitos cânticos que estão colocando o homem em primeiro plano, e a gente está vivendo hoje um perigo de voltar ao humanismo do século XVII. Então, liderança espiritual, eu creio que é o maior tema da igreja hoje, o maior tema pastoral. Estamos perdendo autoridade, muitas vezes, por não ter uma liderança espiritual. O nosso problema não é mais financeiro, não é mais social, não é saúde. O problema nosso é liderança espiritual. E o que se produz liderança espiritual é o resultado que você tem na igreja, ou então quando não é espiritual também. Nesse ponto aqui, você está vendo o Espírito Santo inaugurando o Novo Testamento, já chegando sobre aqueles irmãos e concedendo-lhes dons. O Espírito Santo, ele vai ser
a mola mestre de Deus para impulsionar a liderança espiritual. Veja que lá no Éden, ele já aparece logo de início, no começo dos primeiros versículos, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ele vai caminhar por todo o Velho Testamento, mas aqui no Novo Testamento, ele vai exercer algo muito prioritário, que é a liderança de Deus. Deus vai entregar o Espírito Santo como se fosse um mordomo da igreja e neotestamentária para a liderança. Araguari hoje, irmãos, é uma disputa espiritual. Araguari está sob uma disputa espiritual. Se você não sabe, o relógio espiritual não para. Enquanto você dorme, o diabo trabalha. Enquanto você dorme, o diabo trabalha. Tudo que fazemos depende da liderança espiritual. Se as drogas aqui estão avançando, o assassinato está avançando, se está avançando todos os males da sociedade, é porque não está havendo também liderança espiritual. Se o mal está recuando, está havendo liderança espiritual. Então, a chave da cidade está em nossas mãos, pela liderança espiritual. Então, hoje eu estou falando a um exército, amém? De oficiais de Deus. Glória a Deus. Estou falando hoje de homens e mulheres que são líderes, que poderão mudar a história de uma cidade pela liderança espiritual. George Miller, do século XIX, ele orou tanto a Deus, teve 50 mil orações respondidas. E uma delas foi interessante. Vi a Segunda Guerra Mundial, ele era pastor de um orfanato em Bristol. Eu já fui lá em Bristol. Então ele orou a Deus e disse: Senhor, que não caia nem um reboco aqui desse orfanato, guarde esse lugar. Ele morreu. 100 anos depois veio a Segunda Guerra Mundial. O Hitler jogou bomba lá. Você vai ver nos slides da guerra, Deus cumpriu uma oração 100 anos depois. Olha, Deus não podia ter feito isso se Ele não quisesse, porque quem vai lembrar de 100 anos depois? Mas Deus tem compromisso com a liderança espiritual. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a liderança espiritual é tudo em todos. Se você quiser anotar, eu tenho aqui uma máxima para você anotar aí. Anote aí. A liderança bíblica, quando eu falo bíblico, eu envolvo o Velho e Novo Testamento. A liderança bíblica, inclusive a neotestamentária, inicia-se. A liderança bíblica, inclusive a neotestamentária, inicia-se única e exclusivamente por obra do Espírito Santo. Inicia-se única e exclusivamente por obra do Espírito Santo. Anotou aí? Você está vendo que João Batista veio antes de Jesus. Ele veio preparar o caminho. Glória a Deus. Você vê que João Batista, ele veio antes de Jesus. O Espírito Santo já está aparecendo aí nos bastidores da liderança neotestamentária, que vai definir a igreja que vai chegar. Agora, primeiro ponto, ele desceu sobre Maria para haver concepção. Eu quero afirmar uma coisa muito importante aqui. Liderança espiritual é concedida pelo Espírito Santo. Eu conheço gente que não sabe liderar nada, mas quando Deus se apossou dele, liderou tudo. Glória a Deus. A liderança nata, a pessoa, veja bem, o líder nasce nato, liderança se desenvolve. Quando se fala em Espírito Santo, em liderança espiritual, a liderança inicia-se no Espírito Santo. Ele vem e planta a liderança. Veja Lucas capítulo 1, aí do capítulo 1 ainda, versículo 26. Bom, vamos ler tudo isso aqui, não é muita coisa. Vamos lá aqui para o versículo... vamos ver o versículo 32. O anjo Gabriel falando com Maria: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria era uma moça camponesa, era uma moça do interior, não falava muito mal o aramaico,
Era uma menina que não tinha nenhum tipo de expressão na Bíblia, mas Deus resolveu colocar sobre ela a presença do Espírito Santo e colocar a concepção de Jesus no ventre dela para que ele nascesse. Maria Torres agora, ela vem do patamar de uma pessoa simples, desconhecida, hoje ela é conhecida no mundo inteiro, até demais, venerada por pessoas que veneram, né? Nós como igreja respeitamos Maria como mãe de Jesus, não a adoramos, mas ela é conhecida, uma moça que estava no anonimato. Só o Espírito Santo consegue pegar alguém no anonimato e trazê-lo para se expor. Glória a Deus. É preciso que o Espírito Santo crie em você essa liderança. Eu era um menino da igreja, meu pai pastor, e jubilou pastor. Eu não pregava, não falava nada, eu era muito tímido, irmãos, muito tímido demais. Mas eu fui numa convenção de jovens, e lá o Espírito Santo se apossou de mim de uma forma que eu voltei diferente. Na semana seguinte, fui batizado com o Espírito Santo. Depois comecei a pregar, não parei nunca mais, são 36 anos pregando sem parar. E eu não tinha esse dom, não conseguia fazer, mas o Espírito Santo fez a concepção na minha vida para que eu pudesse vir ser um obreiro. Então, como você é, como você faz, eu não sei. Eu só sei que se o Espírito Santo iniciar algo aí, ele vai terminar. Ele vai te usar de uma forma como nunca usou na sua vida. Gente, eu fico olhando o movimento nosso da Assembleia de Deus, dos primeiros pastores, né? Que hoje essa geração está indo para o Senhor. Mas eu ainda preguei na época do pastor Zeneco, lá em Maceió. Eu cantei no pastor Eleôncio, lá em Recife. Cantei em Cuiabá, no pastor Sebastião, apesar que ele está vivo ainda, né, graças a Deus. Cantei muito em pastor Pimentel. E esses homens, você olha para ele, meu irmão, você não dá um dólar furado. É um homem simples, nem português direito falava alguns deles. Mas igreja de 10, 15, 20, 30 mil pessoas. Como isso, gente? Era suposto ter feito uma universidade, uma faculdade, uma instrução. Isso chama-se liderança espiritual. Isso não se aprende em faculdade. É o Espírito que concebe. O Espírito que faz nascer em você essa liderança. Então não adianta bater a mão na ponta de knife, de faca, porque você vai insistir numa coisa que é da carne ou é da alma. Se estou falando de liderança espiritual, tem que ser via Espírito Santo. E aí tem muita gente tentando empurrar coisa empresarial na igreja. Não vai dar certo. Pode ajudar, mas não vai dar certo. Pode ajudar. O que vai ele usa o que tem, da forma que ele quer e como quer. Glória a Deus. Se faltar, ele usa. Aleluia. Porque a liderança é espiritual. Eita Jesus. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo procurou uma menininha lá do interiorzinho, jogou nela o Espírito Santo. Ela acabou de conceber do Espírito Santo. E aí ela foi a mãe de Jesus. Só isso. Quando o Espírito Santo planta em você uma liderança, do que Deus vai fazer contigo? Quando Maria nasceu e ela cresceu, mocinha, eu não tinha ideia do que ela ia ser, a mãe do meu Salvador. Aleluia, bendita mesmo entre as mulheres, né, gente? Glória a Deus, não é venerada e nem adorada, mas ela é bendita do Senhor, como também você, irmã, é bendita do Senhor aqui nesse lugar. Glória a Deus. Segundo lugar, desceu sobre Jesus no batismo. Até Jesus, meu, isso aqui é uma humildade entre eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma humildade entre eles. Jesus, ele é o Filho de Deus, o Criador. Ele agora se submete para que o Espírito Santo encha. Lucas 3:21, vamos lá? 3:21, Lucas 3:21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Quando a liderança é espiritual, você tem que ser batizado nela. O que é isso, pastor? A liderança espiritual, ela é imersão 100% no Espírito Santo. Não tem como eu ter
ter uma liderança espiritual e dizer: eu vou ser usado por Deus 90% e 10% é a carne. Não estou falando de habilidades, porque o 100% que eu estou falando, Deus vai usar a sua habilidade, a forma que você é, glória a Deus. Agora, quando você determina uma liderança sua, pessoal, eu acho que tem que ser assim. É igual essa teologia do determinismo que está acontecendo agora no Brasil. Eu determino isso, determino aquilo. Quem sou eu para determinar? Eu estou aqui para obedecer. Quem determina é Deus, Ele é o Senhor. Eu tenho que expulsar, orar em nome de Jesus, e Ele ainda que faz a cura, e não sou eu. Mas tal de determinar agora, determino isso, aquilo, outro, isso não é bíblico. Isso não é liderança espiritual. Isso é liderança da carne. Quem determina é o ditador. Eu conheci um pastor que era tão ditador que a gente cantava para ele assim: ó, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Qual é a ideia, irmãos? Quando Jesus foi batizado, primeira coisa, ele não precisava ser batizado. Então, Cláudio, ele não tinha pecado. Eu e você tem que batizar 10 vezes. Nós aqui 100 vezes, mas Jesus não. Jesus não tinha pecado. E por que ele é batizado? Porque ele dá sempre exemplo. Primeira escola dominical foi domingo de manhã, quando ele apareceu em Maús. Ele deu uma aula, não foi? Tinha 2 alunos só. Continua até hoje a tradição. Sempre tem menos pessoas que dominical. Ele sempre dá o exemplo. Quando ele ressuscitou já como Deus. No cantinho dele estavam lá os lençóis dobrados. Ele dizia o seguinte: quando ele levantava na casa dele, Maria não arrumava o ninho, não. Ele arrumava a cama. Eu falei: meu filho, vem cá, vocês querem ser como Jesus? Sim, pai, arrumando a cama. Ele arrumava a cama de manhã. Ele deixava aquela muvuca para Maria arrumar. Jesus dá exemplo, ele foi batizado por exemplo. Vocês acham que ele tinha pecado para ser batizado, irmãos? Não, mas ele quis dar o exemplo. Aliás, tudo que ele fez não precisa ter feito. Ele não precisa ter feito a coisa que ele foi o amor dele. Ele que quis. A Bíblia diz que ele veio, ele não foi mandado, foi empurrado, não foi, ele veio e morreu, porque nem o conhecia. Romanos fala que ele morreu por nós, estando nós ainda em pecado, ele morreu por nós. Não tínhamos nada a oferecer, ele morreu a si mesmo, porque ele me amou.